Ai dos juízes injustos e os que decretam leis opressoras, para afastarem aos pobres de seu direito, e para tomarem o direito dos pobres de meu povo, para despojarem as viúvas, e para roubarem aos órfãos. Mas que fareis no dia da visitação e da assolação, que virá de longe? A quem recorrereis por socorro? E onde deixareis vossa glória? Nada podem fazer, a não ser se abaterem entre os presos, e caírem entre os mortos. Com tudo isto, sua ira não cessará, e sua mão ainda está estendida. Ai da Síria, a vara de minha ira, porque minha indignação é pão em suas mãos. Eu a enviarei contra um povo corrompido, e lhe darei ordem contra um povo do qual me enfureço, para que roube ao roubo, e despoje ao despojo, e para que o pisem como a lama das ruas. Ainda que ela não pense assim, nem pretenda isso seu coração, em vez disso, deseja em seu coração destruir e eliminar não poucas nações. Pois diz, por acaso os meus generais, não são todos eles reis? Não é Calno como Carquemis? Não é Amate como Arpade? Não é Samaria como Damasco? Assim como minha mão tomou aos reinos dos ídolos, cujas imagens eram melhores que Jerusalém e as de Samaria. Por acaso não farei eu a Jerusalém e a seus ídolos da mesma maneira que fiz a Samaria e a seus ídolos? Porque acontecerá que, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no monte de Sião em Jerusalém, então, visitarei para castigar o fruto da arrogância do rei da Síria, e a pompa do orgulho de seus olhos. Pois ele diz, fiz isso com a força de minha mão e com minha sabedoria, pois sou esperto, e tirei as fronteiras dos povos, e roubei seus bens, e como guerreiro abati aos moradores. E minha mão tomou as riquezas dos povos como a um ninho, e como se juntam ovos abandonados, assim eu juntei toda a terra, e não houve quem movesse asa, ou abrisse boca, ou fizesse ruído. Por acaso o machado se glorificará contra aquele que com ele corta? Ou a serra se engrandecerá contra aquele que a manuseia? Seria como se fosse o bastão que movesse aos que o levantam, como se a vara fosse capaz de levantar, como se ela não fosse apenas madeira. Por isso o Senhor Deus dos exércitos enviará magreza entre seus gordos, e em lugar de sua glória ele inflamará um incêndio, como um incêndio de fogo, e a luz de Israel virá a ser fogo, e seu santo, labareda, que queima e consome seus espinhos e seus cardos em um dia. Também consumirá a glória de sua floresta, e de seu campo fértil, desde a alma até a carne, e será como quando um doente se definha. E o resto das árvores de sua floresta será tão pouco em número, que um menino será capaz de contá-las. E acontecerá naquele dia, que os restantes de Israel e os que escaparam da casa de Jacó nunca mais confiarão naquele que os feriu. Ao invés disso, confiarão verdadeiramente no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão, os restantes de Jacó, ao Deus forte. Porque ainda que teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas o restante dele se converterá. A destruição já está decretada, transbordante em justiça. Pois a destruição que foi decretada, o Senhor Deus dos exércitos a executará no meio de toda a terra. Por isso assim diz o Senhor Deus dos exércitos, não temas, povo meu, que habita em Sião, ao assírio, quando te ferir com vara, e contra te levantar seu bastão da maneira dos egípcios, pois em breve se completará a indignação e a minha ira, para os consumir. Pois o Senhor dos exércitos levantará um açoite contra ele, como a matança de Midian junto à rocha de Horebe, e sua vara estará sobre o mar, a qual ele levantará da maneira que ele fez aos egípcios. E acontecerá naquele dia, que sua carga será tirada de teu ombro, e seu jugo de teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Eles, os assírios, chegaram a Iate, passaram por Migron, em Micmais puseram seus instrumentos, atravessam o desfiladeiro e acampam em Geba. A cidade de Ramá está tomada de medo, o povo de Gibeá, cidade natal de Saul, foge para se salvar. Grita com tua voz, ó filha de Galim, ouve, Laís, pobre de ti, Anatote, Madmena foge, os moradores de Gebim procuram refúgios. Ainda hoje parará em Nob, moverá sua mão contra o monte da filha de Sião, o morro de Jerusalém. Eis que o Senhor Deus dos exércitos cortará os galhos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os elevados serão abatidos, e cortará os emaranhados da floresta com machado de ferro, e o Líbano cairá pelo grandioso, e uma vara brotará do tronco cortado de Jessé, e um ramo crescerá de suas raízes, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e força, o Espírito de conhecimento e temor ao Senhor. E seu prazer será no temor ao Senhor, e não julgará segundo a vista de seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir de seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos humildes da terra, porém ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o espírito de seus lábios matará ao perverso. E a justiça será o cinto de sua cintura, a fidelidade o cinto de seus lombos. E o lobo morará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito, e o bezerro, o filhote de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa se alimentarão juntas, seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança que ainda mama brincará sobre a toca da serpente, e a que for desmamada porá sua mão na cova da víbora. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia, que as nações buscarão a raiz de Jessé, posta como bandeira dos povos, e seu repouso será glorioso. E acontecerá naquele dia, que o Senhor voltará por sua mão para adquirir de novo aos restantes de seu povo, que restarem da Síria, do Egito, Pátrios, Cush, Elão, Sinear, Amate, e das ilhas do mar. E levantará uma bandeira entre as nações, e juntará aos desterrados de Israel, e reunirá aos dispersos de Judá desde os quatro confins da terra. E a inveja de Efraim terminará, e os adversários de Judá serão cortados. Efraim não invejará
dará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Em vez disso, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, e juntos despojarão aos do oriente. Porão suas mãos sobre Edom e Moabe, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor dividirá a porção de mar do Egito, e moverá sua mão contra o rio com a força de seu vento, e o ferirá em 7 correntes, e fará com que se possa atravessá-lo com sandálias. E haverá um caminho para os restantes de seu povo, que restarem da Assíria, assim como aconteceu a Israel, no dia em que subiu da terra do Egito. Eu me fiz de tolo ao me orgulhar, mas vós me obrigastes a isso, porque eu devia ser louvado por vós, pois eu em nada fui inferior aos superapóstolos, apesar de eu nada ser. Os meus sinais de apóstolo foram efetuados entre vós em toda paciência, em sinais, milagres e maravilhas. A única coisa que não fiz, e que faço nas outras igrejas, foi me tornar um peso para vocês. Perdoem-me por essa injustiça. Eis que estou prestes a vir pela terceira vez até vós, e não vos serei incômodo como um peso, porque eu não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque os filhos não devem guardar bens para os pais, mas sim os pais para os filhos. E eu de muita boa vontade me gastarei, e me deixarei gastar por vossas almas, ainda que quanto mais eu vos amo, menos sou amado. Mas que assim seja, que eu não fui incômodo para convosco, mas, como eu era astuto, eu vos tomei por engano. Por acaso eu me aproveitei de vós, por meio de alguém que enviei até vós? Eu roguei a Tito, e enviei ao irmão com ele. Por acaso Tito se aproveitou de vós? Por acaso não andamos nós no mesmo espírito, e nos mesmos passos? Pensais ainda que nós nos desculpamos convosco? Falamos diante de Deus em Cristo, e fazemos tudo isto, ó amados, para vossa edificação. Porque eu temo que, quando vier, eu não vos encontre da maneira que eu quero, e vós me encontreis da maneira que não quereis, para que não haja brigas, invejas, iras, rivalidades, difamações, fofocas, arrogâncias e tumultos. Para que, quando eu vier outra vez, meu Deus não me humilhe para convosco, e chore por muitos dos que antes pecaram, e ainda se não arrependeram da imundícia, e fornicação, e promiscuidade que cometeram. Não comas o pão de quem tem olho maligno, nem cobice suas comidas gostosas, porque ele calcula seus gastos consigo mesmo. Assim ele dirá, come e bebe, mas o coração dele não está contigo, vomitaria o pedaço que comeu, e perderia as tuas palavras agradáveis.